E pessoal, graça e paz, igreja! Eu sou a Natália. Eu sou o Alisson, vulgo Tofinha. E a gente está aqui hoje para contar duas situações, né? Ao longo desses anos que a gente está na igreja, cerca de quase 30 anos, desde a minha infância. Eu um pouco menos, né? Eu vim atrás dela. Teve uma situação que eu estava vindo para a igreja, aí eu estava todo errado. Eu estava com uma moto sem carta de motorista, eu estava sem capacete para não bagunçar o cabelo, que estava começo de namoro com a Natália. Aí chegando ali perto da igreja, a Yasmin atrás Garupa, junto, a irmã dele. eu todo errado, documento atrasado, placa sem placa. Quando eu virei ali perto da FEPAS ali, um comando me parou. Fim da história, o que aconteceu? Tava vindo pra igreja, né, gente? Tava vindo pra igreja, achei que tava, falei, os caras vão aliviar pra mim, né? Prendeu a moto, encheu eu de multa. Aí levaram a moto pro guincho e foi embora. Falei, não tem mais nada que fazer, eu vou pra igreja. Cheguei na igreja, o pastor tava pregando que o crente tem que andar certo. Aí antes tinha passado um irmão da igreja, o guitarrista passou, o guitarrista tava todo certinho, foi embora. Aí o Nilson ficou sabendo da história, o Nilson falou de público assim, aí Tofinho, ó, fulano tava todo certo, ó, não aconteceu nada, você todo errado aí, ó, olha o que aconteceu. Aquilo lá serviu muito, foi uma grande lição na minha vida. A partir daquilo lá, depois eu tirei carta, resolvi todas as coisas, paguei as multas, e tomei um prejuízo, mas aprendi, né? E a minha história, eu creio que também é um ensino, né, pra galera que tá vindo, pros adolescentes, pros jovens, enfim. Quando a gente começou a namorar, você tava junto ali na frente, enfim, né, e o pastor tava pregando sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, sobre o anticristo e tal. E eu querendo me mostrar pra ele, né, então tudo que o Nilson falava, que o pastor falava, eu continuava com o Tofinho, porque isso. E o Nilson falava, e eu falava pra ele também. Aí o pastor virou pra mim e falou assim, Natália, quer pregar? Na frente da igreja inteira. Um domingo de manhã, a igreja lotada. E eu querendo me mostrar, tomei, né? Falei, não, pastor, eu não quero pregar não. Falei, não, você para de falar, vem aqui pregar, então você quer pregar? Aí foi pouco, né? Todo mundo riu, tiraram sarro. E às vezes tem situações como essa que as pessoas se doem, se mordem, ficam chateadas, não vêm mais pra igreja ou até saem dela. Mas eu estava errada. Eu estava errada por dois motivos. Ali não era hora de eu conversar e não era hora de eu querer me mostrar. Não era hora, nem momento, nem o lugar. Mas queria mostrar que sabia tudo, né? Nem gosto de falar. E eu tomei aquilo como lição pra mim, aprendi, a gente tem que se portar, se pôr no nosso lugar. Mas adolescente, começando, tá ali querendo se aparecer. Mas isso serviu pra nossa maturidade, pra minha maturidade, pro meu crescimento. Aprender sobre a ordem, sobre o respeito aos mais velhos e ao pastor, que é a autoridade de Deus aqui na igreja. Então essas eram as histórias que a gente gostaria de compartilhar com vocês, e tem tantas outras. É ministração de louvor, e sobe uma pessoa bêbada, que é subir no altar, e a gente fica ali, a energia que acaba, e a gente vem crescendo e aprendendo aqui na igreja, e amadurecendo, para cada vez mais poder frutificar, servir e ser exemplo para gerações também. E mais uma história também, mas aí é na época de acampamento, né, que tinha os quartos, então a gente chegava no Manaim, tinham vários quartos, os quartos dos fundos eram os quartos da bagunça, né? Então ficavam as adolescentes, enfim, e eu tava lá pro meio. E a gente bagunçava muito à noite, a gente fazia uma conversava, acabava o culto, a gente tava no gás, né? E conversava, e cantava, e fazia barulho. Aí a Maria Antônia gritava, fica quieta! A dona Célia Camilo vinha, vocês têm que ficar quietos, vocês têm que dormir. Aí vinha a Iraí, aí vinha a Cleusa, aí vinha todo mundo. E a gente não ficava quieta, né? Lógico, a gente ficava um pouco, daqui a pouco começava aquela risadaiada, aquela coisa e tal. E a gente pegando fogo à noite. Chegou de manhã, quem que tava com pique pra acordar pra ir no culto? Ninguém. A gente não tinha pique. De repente lá vem tudo elas, com as panelas batendo, acendendo luz, abrindo janela, aquela bagunça, e a gente, nossa, tem que ir pro culto. Então assim, era muito gostoso essa época de Manaí, porque a gente brincava mesmo. A gente dava risada, tomava bronca, daqui a pouco tava tudo bem. Ou se não, a gente não podia tomar banho e ligar o secador, porque daí caía energia. Mas a gente sempre queria secar o cabelo, né? Tipo, a gente tava nem aí pra quem tava tomando banho. Aí começava aquela gritaria lá, quem ligou o secador? Caía energia, o chuveiro ficava gelado. Era muito legal. Fora os carros que tinham que ser resgatados. Que atolava, né? Nossa. Época de chuva, parava os carros tudo na estrada lá, tinha
Tinha um que ia buscar o outro, ficava também, atolava Aí também. atolava os dois. Atolava os dois. Nossa, Era muito legal. Era muito bom, a gente ia com os meus pais, E os quartos dos meninos também eram, nossa, bagunça, guerra de travesseiros. Os moleques colocavam tênis dentro da fronha, dava na cabeça, quase matava os moleques mais novos lá. Coitados dos meninos. Sofreram, hein? Meu Deus do céu, os molecados. Era muito bom. Apanhavam, hein? Isso, então, mais uma história, já que é pra contar a história, né? Eu cresci aqui na igreja, era do departamento infantil, na época era chamado departamento infantil, e a minha professora era a tia Rebeca, a filha do pastor Antenor. E um dia, competitiva como sou, né, a gente estava fazendo gincanas, tal, elas sempre faziam, e eu lembro que eu fiquei muito brava com ela. Falei, você tá roubando pra eles, isso não é justo. E também tomei um pito. Eu falei, Natália, isso é só uma brincadeira. Eu falei, não é justo, você tá roubando, sua ladra. Nossa, irmãos, aquele dia também eu tomei bronca, porque sempre querendo, né, ganhar, tá à frente e tal. E mais uma vez aprendendo. Então a gente vem pra igreja, aprende da palavra de Deus, mas também aprendemos princípios pra vida, de como se portar, de como agir. E esse dia também, a Natália aprendeu mais um pouquinho pra amadurecer. E calma, é só uma brincadeira. Não precisa chamar a tia de ladrona, nem que ela tá roubando pro outro time.